que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Tudo pronto então para o início de jogo no Maracanã. Zagallo, mais uma decisão, mais uma vez o Fluminense. E mais um jogo importante em que clássico é clássico. O Vasco está bem, mas vamos enfrentar uma equipa que começou mal, mas que está terminando bem, tanto que classificou. E nesse jogo não há prognóstico para se falar. Aí a bola rolando no Maracanã. Saída no Vasco, você viu. Marquinhos. Jogando com o Ivan. Dudu, de novo o Ivan. Roberto. Tentativa de recuperação do Fluminense. Tadeu. Tadeu teve ameaçado de não participar desse jogo. Foi julgado ainda hoje, no início da noite, pelo Tribunal da Confederação Brasileira de Futebol. Acabou suspenso, mas teve um efeito suspensivo aí, não é isso, Oscar Eurico? Exatamente, o Tadeu pegou 3 jogos, mas obteve um efeito suspensivo. Isso quer dizer que a próxima vez que ele for suspenso, ele terá que cumprir esses 3 jogos. O Mário pegou 2 jogos, já cumpriu um contra o Paysandu, cumpriu outro hoje, e tanto o Mário como o Tadeu têm condições de jogar no próximo domingo. Momentos iniciais do Maracanã, 0 Vasco, 0 Fluminense. É o grupo M, na Stadion 1981. Mais 4 jogos esta noite, estaremos acompanhando para você também. Botafogo e CSA, Vitória e Grêmio, Atlético e Inter, grande jogo no Mineirão, Náutico e Ponte Preta. Bola pertence ao Fluminense, falta de Orlando marcada pelo árbitro do Círio Vanderlei Bosquilha. Levantamento de Adinho, Robertinho. Bobeou Gilberto, menor pro Vasco. A recuperação tricolor. Aí Gilberto, Cláudio Adão. Abusando do direito de pintar. Edinho. De novo Cláudio Adão. Abertura para Zezé. É um bom lance, o cruzamento perigoso. A cabeçada de Robertinho. Primeiro grande momento no Maracanã esta noite. O cruzamento de Zezé, a cabeçada de Robertinho por cima do gol de Mazzaropi. Os torcedores que comparecem ao Maracanã hoje pagam mais caro os seus ingressos. Uma arquibancada custa 200 cruzeiros, a cadeira 800, o camarote 12 mil cruzeiros e uma geral 50 cruzeiros. Estamos com 2 minutos e meio no primeiro tempo. 0-0. O Fluminense já foi lá por uma vez, com perigo. Agora é a vez do Vasco. Lateral Rosemiro para a cobrança no manual. Aí o Wilsinho. Guina. Recuperação do Fluminense com Zezinho. Já perdeu, Wilson. Bem no lance a zaga do Fluminense. Cláudio Adão buscando o jogo, repare. Já falta. Edinho não perdeu tempo, não. Edevaldo. Ele tem Robertinho à sua direita. Contra-ataque do Vasco morreu no impedimento de Roberto. A diretoria do Fluminense estipulou em 200 mil cruzeiros
para cada jogador o prêmio para passar a próxima fase da Taça de Ouro. O Vasco paga 150 mil, mas os jogadores não aceitaram. Isso vai ser discutido terminada essa fase da Taça de Ouro. Sobra do Vasco. Jogando o Dudu. O detalhe é que o Fluminense precisa da vitória. O Vasco leva a vantagem de jogar por 2 empates. Aí Gilberto. Robertinho. Perdeu o pé de apoio menor para o Vasco. Edevaldo estava aqui para conferir. Guina. Bom lance de Guina. Você acompanhou a marcação de falta pelo árbitro. Nova falta feia. E aí está o primeiro cartão do jogo. E é vermelho. Cartão vermelho para o jogador, me parece Edinho. Não, é o ponto esquerda Zezé, perfeito. Agora, eu achei ele muito rigoroso nessa marcação. O Zezé realmente, tocou ou chutou o Wilsinho por trás. Mas nós temos 2 minutos de jogo, não foi um pontapé violento. O Zezé tentava deslocar ou parar o Wilsinho. Não foi jogada para cartão amarelo, não foi. Se fosse um pontapé desleal... Vermelho, né, Zé? Até o lance da discussão. Nada, o Vasco estava atacando, eu fui só parar a jogada e ele achou que eu fui desleal. Eu nunca fui desleal dentro de campo, eu procuro jogar futebol, ele realmente foi um lance. Não pode acontecer dentro do futebol com 10 minutos, 8 minutos de disputar, pô. Aí o Zezé bastante revoltado. O Vasco se aproveita desse controle momentâneo do Fluminense. Wilson, Rosemiro. Cabeçada ali César. Nove minutos de jogo, o Fluminense com 10 homens. Olha a tentativa de Rosemiro lá pela ponta direita. Marquinhos. Esporte é ação. 81 ano do esporte na Globo. Zagallo, vai estar na frente. E agora com a leva para bater. O problema da expulsão do Fluminense é o problema do próprio jogador ou da própria arbitragem. Olha a chance do Fluminense. Gilberto bateu mal. Sobrou para Robertinho. O lance é perigoso. Quem tirou foi Dudu. Marquinhos de qualquer maneira, pelo sim ou pelo não. Foi um lance muito perigoso para as proteções do goleiro Mazzaropi. Na sobra para o Robertinho, o cruzamento e a tirada final do Dudu. Guina e João Luiz estão sem contratos e jogam esta noite com seguro de 10 milhões cada um. Sempre presente, Dudu. Lançamento de Guina para César. Olha que perigo, a bobeira de Tadeu. Mal no Vitor. Grande defesa do goleiro do Fluminense. Uma jogada brilhante de César, que contou ainda com a colaboração do jogador Tadeu do Fluminense, que marcou bobeira tremendamente. E continua a defesa do Fluminense errado, marcando errado. Roberto sendo marcado pelo Edinho e o Tadeu marcando o César. Errado, pau a pau não dá. Um lançamento, os dois, pelo menos o César é mais rápido do que o Tadeu. Isso vai dar bolo aí. Tá sozinho o Cláudio Adão. De graça para Marquinhos. Roberto. César. Tirando o Edevaldo. O juiz deve ter marcado alguma falta disciplinar do jogador César do Vasco da Gama. Deve ter dito alguma coisa.
Aproveita o Fluminense com Gilberto. Zezinho. Chegando o delay. Zezinho prefere a Tadeu. Edevaldo. Delay. Perdeu infantilmente. Boa bola para Guina. É um ataque perigoso no Vasco. Rosemiro. Esporte é determinação. 81 ano do esporte na Globo. Está tomando posição para a cobrança, é o lateral esquerdo, João Luiz do Vasco. Olha a cabeçada. Gol! Mas o juiz anulou. Marcou o empurrão de Roberto. Subiram Guina e Roberto. Você vai acompanhar. Lucílio Vanderlei Bosquila marcou o empurrão do jogador comandante de ataque Roberto no Vasco da Gama. Empurrão do Roberto no goleiro Paulo Vitor do Fluminense. Bom, logicamente nós estamos no Brasil. Na Europa isso não é nada não, hein? Isso é gol tranquilamente. Porque foi uma saída péssima do Paulo Vitor. Ele ficou no meio do caminho e o Guina cabeceou. Daqui da cabine eu não vi realmente empurrão de ninguém. Agora, é um bolo. Como é que ele viu o Roberto? Subiram 3 ou 4 jogadores juntos. E ele estava distante, ele não estava próximo. Aí a opinião de Gerson, comentarista da Globo. Olha o Vasco, Roberto recebendo o Nilzinho. Novamente não havia nada de ilegal no lance, não havia o impedimento. Não havia. O Roberto entrou muito bem e o lançamento foi muito bem feito. Foi aquilo que eu disse ainda há pouco. A zaga do Fluminense não tem cobertura nenhuma. Digo, Edinho e Tadeu. E não dá pra jogar assim pau a pau. Fica difícil. De novo o Vasco. Agora quem bateu foi o Wilson de perna direita. Bastante forte, mas sem direção. Nelsinho conta para a reserva com o número 12, Wilson, número 13, Adilson, 14, Paulo Roberto, 15, Gilmar e número 16, Mário Jorge. No Vasco, 12 o goleiro Jair, 13 Léo, 14 Serginho, 15 Zinho e número 16, Sandonaide. Estamos agora com 25 minutos e meio. 0-0 Fluminense e Vasco. O Fluminense agora tem uma falta a seu favor, Edevaldo. Olha o Edinho. É ele quem sobe para a cabeçada. Na trave, Robertinho de perna esquerda. Outra vez Robertinho. Vai Marquinho com a bola. Foi um lance que levantou a torcida do Fluminense no Maracanã. Primeiro Edinho na cabeçada. Para a bomba de perna esquerda de Robertinho. Estourando no travessão superior de Mazzaropi. A grande chance de gol que o Fluminense teve até aqui. Resposta do Vasco com o Dudu. Vai arriscar. Bateu forte, mas um pouquinho mais alto. Paulo Vitor continua reclamando da marcação que os jogadores do Vasco vem recebendo na entrada da área. Estão todos chutando de longe, sem nenhuma marcação. Edevaldo. Abertura de delay para o Zezinho. O levantamento é perigoso. Edson chegou muito tarde. Mal no lance, sobra para Dudu. Tadeu. Ficando corrido o jogo. Gilberto. É Zezinho se apresentando. O levantamento lá na direção do jogador Robertinho. Chegou primeiro o João Luiz. Guina de presente para Zezinho. Fluminense todo no campo de ataque. Esporte a competição. 81 anos do esporte na Globo.
Wilsinho. Rosemiro. Contra-ataque do Fluminense a toda velocidade. Gilberto. Ele demorou um pouquinho porque Cláudio Adão me parece que estava em posição ilegal. Agora sim, tudo bem. Tadeu. Nem jeito de atacante a peça, né? Não. Você viu como é que ele dominou no peito? Durão. Parecia que tinha um cabo de vassoura enfiado no peito. Vai ficar bem duro, bem tranquilo. Ele podia fazer uma outra jogada, deixava pelo menos passar, porque o Robertinho e o Cláudio Adão estavam na jogada. O Cláudio Adão reclamou, disse que ele deveria ter cabeceado a bola e não tentado matar no peito. Olha a vez do Vasco. Chegando o Marquinhos, na pequena área, o cruzamento. Não apareceu ninguém. Tá valendo ainda. Roberto. Marquinhos outra vez. A jogada era do Dudu, de perna esquerda. Recebeu tranquilo a bola, na altura mais ou menos do pênalti. Ele virava de perna esquerda e talvez fizesse até melhor do que tocava no Marquinhos, que vinha todo quadrado na jogada. Verdade é que foi uma grande chance desperdiçada pelo ataque do Vasco da Gama. 30 segundos depois que o Fluminense também desperdiçou um grande momento, uma grande oportunidade. Estamos caminhando para 34 minutos do primeiro tempo. Em Salvador, na Bahia, encerrado o primeiro tempo, Vitória 0, Grêmio Porto Alegrense 1, gol de Tarcísio. Olha o Vasco, Wilsinho. O Roberto está em condição. Tadeu agora se redimiu, né? Edevaldo. Delay. De novo Edevaldo. Robertinho. Gilberto. Cláudio Adão. Ajeitou com o braço. Foi claro. Cláudio Adão usou o braço esquerdo para ajeitar na bola. Tá jogando Orlando. João Luiz. Roberto. César. Agora ficou difícil. Na entrada da grande área. César vai fazer. É o primeiro gol do Vasco da Gama no Maracanã. César. Camisa número 9. Na troca de passe. César, Roberto, César, ficou fácil. A zaga do Fluminense completamente partida no lance. 35 minutos. César, 1 para o Vasco. 0 para o Fluminense. E o Vasco só precisava do empate. O passe do Roberto foi belíssimo. Agora impressionante foi a tranquilidade do César. Passar por 2 zagueiros adversários e colocar na saída de Paulo Vitor. Impressionante também essa marcação que a gente está vendo desde o início do jogo. E os jogadores não estão vendo. O Nelsinho está vendo. Eu estou observando aqui o Nelsinho gritando com a zaga e com o meio do campo também para não deixar essa abertura toda. Nós já vimos falando nisso há muito tempo. O Roberto pegou essa bola pelo lado esquerdo livre de marcação. Quando o Edinho chegava, ele empurrou no meio. Entrava o César sem ninguém. Junto. Ficou sem espaço. 2 zagueiros, mas e daí a velocidade do atacante não fosse, a marcação continua errada. Até agora, tem 36 minutos. O Fluminense deu a falta, cá pela direita. Repare bem, Edevaldo. Saindo o Mazzaropi, saiu bem. Tapando-se agora Rosemiro. Ina. Roberto. De novo Rosemiro. Ina. João Luiz. Esporte é vida. 81 anos do esporte na Globo. Cláudio Adão. O torcida do Vasco é uma festa só, cantando o samba da Portela. A
Olha quem está recebendo essa bola. O Wilsinho já vinha desde lá de trás, na cobertura do seu lateral Rosemiro. Não vejo razão para isso. Não vejo razão para isso. Olha Roberto na entrada da grande área. Para trás, para Guina. A finta, pode até fazer. O Guina tinha tudo para fazer o segundo gol. Tudo. Aí apareceu o pé do zagueiro do Fluminense. O Tadeu acabou atrapalhando as suas pretensões. Por pouco não sai o segundo gol do Vasco da Gama. Primeiro tempo. Tadeu. Dudu, sempre eficiente. Era a única saída do Zezinho. Era a única saída. Se a bola passa, o Wilsinho tinha todo o caminho sozinho pela frente. Aí está a jogada certa. O Rosemiro levando em cima do lateral esquerdo para dar tempo. Guina. Para dar tempo de o Wilsinho chegar na jogada. Não adianta. E o lateral esquerdo do Fluminense, o Zezinho, ele já está morto. Ele está fazendo lateral esquerdo ponta esquerda. E não tem um homem de meio do campo para auxiliar o garoto lá na lateral esquerda. E se o Rosemiro ficar um pouquinho e deixar o ponteiro direito, o Wilsinho, mais na frente, vão matar esse lateral esquerdo aí tranquilamente. Agora o Dudu não alcançou. Tem Roberto, que era o último homem. Roberto não, Orlando. Claro. Ficou procurando a bola melhor para o Vasco com o jogador Guina. Olha esse meio do campo. Tem 3 homens contra só o delay. Aí o Wilsinho. Ivan lá na frente. Rosemiro, Wilsinho. De novo o Vasco, Orlando. Rosemiro. Cabeçada de Roberto. Esporte é participação. 81 anos de esporte na Globo. Repare bem como o Vasco está jogando tranquilamente. Tomou a bola. Aí o Wilsinho. Rosemiro. Tocando a Orlando. Se dá o luxo, Orlando, de jogar na ponta direita agora. Garotão Zezinho está jogando pelo Fluminense. Foi empurrado, diz o árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquilha. A infração favorece a equipe do Fluminense. Gilberto. Edson. A esta altura completamente desnorteada a equipe tricolor. Nelson vai precisar de muito papo nesse intervalo, hein? O Vasco não está sabendo aproveitar esse rombo que existe no meio do campo do time do Fluminense. Está demorando a sair com a bola da sua intermediária. Isso facilita a marcação e dificulta o toque de bola do time do Vasco. Nós estamos no último minuto nesse primeiro tempo. 44,5. Dudu, Roberto. De novo Dudu. Robertinho. Pode até ser. 3 contra 3, mano a mano. Cláudio Adão. Tem a menor inspiração esta noite também o atacante Cláudio Adão no Fluminense. E ao final do primeiro tempo. O Fluminense tinha bem mais um erro na defesa, mas permitiu o primeiro gol do Vasco. A saída do Tadeu numa bola.
com a bola aos pés. Temperatura de 25 graus no Rio de Janeiro. Tá aí, a saída de jogo. Zagallo, Vasco 1 a 0. Agora é segurar o resultado e partir tranquilo para domingo desse dia. Bem, faltam 45 minutos. Eu acho que o Vasco tem condições de chegar a um bom resultado. Apenas tem que tocar mais a bola. Segurar mais a bola, só fazer o 2 em cima de 1, porque você faz em qualquer situação do campo, você faz 2 em cima de 1, pela situação numérica que estão os dois times. Evidente que nós temos um jogador solto, que é o Rosemiro, e se alguém vier marcar, é evidente que tem uma outra situação que tem alguém solto. E com isso nós podemos fazer o 2 em cima de 1, o que é uma grande vantagem no futebol. Estamos com 40 segundos no segundo tempo. 1 a 0 Vasco. Quero saber qual é a expectativa do Gerson para esse segundo tempo. Bom, dentro dessas palavras do próprio Zagallo, e ele sabe disso, que o meio do campo do Fluminense pode marcar tranquilamente seus homens de meio do campo. Basta o número 10, Edson, não sair muito, ficar numa posição que ele pode dominar as descidas do seu lateral direito, Rosemiro, e pode segurar o meio do campo também. Só que, no primeiro tempo, no intervalo, o Nelsinho respondia a uma pergunta do nosso companheiro. Então, ele dizia o seguinte, de que com a falta do ponteiro esquerdo, ficou fácil ali no meio do campo para o Vasco da Gama. É só ele não deixar nem o Gilberto, nem o Edson entrarem demais, ficando lá na intermediária ou na área do Vasco da Gama. Aí o Delay fica sozinho aqui. Eu disse isso durante o jogo todo. Agora, tem que arriscar, ele arrisca com um homem só. Ele não vai arriscar com todo o meio do campo, senão ele explode a sua zaga. Isso é que aconteceu no primeiro tempo. Descida do Fluminense. Edson. Delay. A bola passou debaixo das pernas do Cláudio Adão. Contra-ataque é do Vasco da Gama com César. É um lance perigoso que merece atenção, apesar de que ele está sozinho. Já chegou o Roberto para ajudar. Grande jogada, maravilhosa jogada de Edinho. Saiu limpo, bonito, tranquilo no lance. Que falta em cima do Edson. É cartão vermelho, tranquilamente. A falta violentíssima do jogador Wilsinho do Vasco. Ele não vai dar nem um amarelo, simplesmente advertir o jogador verbalmente. Quem deu foi o Ivan. E essa jogada foi pior do que aquela do ponteiro esquerdo do Zezé. Vai dar o cartão. Tem que ser vermelho, 2 pesos e 2 medidas. Mostrou apenas o amarelo, o senhor Ducílio Vanderlei Mosquila. A marca de 2 minutos e meio no segundo tempo. Rosemiro. Ganhou bem de Zezinho. Wilsinho, Rosemiro, na grande área. Roberto, na cabeçada, ajeitou para César. Paulo Vitor. Uma boa presença de espírito, o goleiro do Fluminense. Já que ele estava um pouco adiantado. Tirando o Ivan. Melhor Rosemiro. Paulo Roberto, número 14, no lugar de Zezinho, que não tem mais condições de jogo. Aí a substituição que o técnico Nelsinho é forçado a fazer. César. Guina. Wilsinho Guina. A trama perigosa. Roberto ajeitou para a perna esquerda na bomba. Ainda bateu no travessão. Enquanto o Zezinho vai deixando o gramado. Você acompanha agora a entrada de Paulo Roberto, número 14, na equipe do Fluminense. Reposição é do Vasco. Rosemiro. Dudu. Vai tocando a bola o Vasco. Como que é o Zagallo. João Luiz. 8.801.900 cruzeiros com 46.448 pagantes à renda no Maracanã. Tadeu, tranquilo, absoluto no lance.
Novamente o Vasco, Wilson. O trabalho é feito com Rosemiro Guina. Rosemiro tentou passar, sentiu que ia ficar impedimento. A sobra de Wilson. É pênalti, não há o que discutir. A chance para o Vasco fazer o segundo gol e sair. Tem uma coisa discutindo isso aí. O Bandeira dava impedimento do Wilson no toque do Guina. Ficou com a bandeira, mexendo, mas o árbitro da partida não quis nem conversa. Logicamente, quem manda é o árbitro. Ele viu uma coisa, ele poderia consultar o Bandeira. Ele achou pênalti, tudo bem. Agora, eu também achei impedimento do Wilson. Depoimento do comentarista Gerson, da Rede Globo. A chance para o Vasco aumentar o placar. Aí, Roberto para a cobrança. Perna direita. Gol do Vasco da Gama. Roberto na cobrança de penalidade máxima. 14 minutos e meio no Maracanã. 2 para o Vasco, 0 para o Fluminense, batendo com muita categoria e com muita tranquilidade também, de perna direita. O goleiro Paulo Vitor foi bem, mas não conseguiu alcançar. 2 Vasco, 0 Fluminense, e a esta altura o Vasco pode sorrir com muito mais tranquilidade para o jogo de domingo aqui mesmo no Maracanã. É o 13º gol de Roberto na Taça de Ouro 1981. Alcançou Nunes, que era o líder, sozinho na tábua de artilheiro. De novo o Vasco, se descontrola o Fluminense. Adiantou demais o César, era grande chance para o terceiro. O César está numa noite Santana, bem negra. Para Galo, Vasco 2-0, um grande passo para a classificação. Não tem dúvida. Se terminar com a diferença de 2 é um grande passo. É bom que se explique, se terminar 2-0, o Fluminense terá que fazer 3-0 no mínimo. Diferença de 3 gols no domingo. Uma confirmação para você, amigo da Globo. Os artilheiros do Campeonato Nacional são exatamente Roberto e Nunes. Roberto do Vasco, Nunes do Flamengo, mas não com 13 gols, e sim com 14 gols cada um. Aí Dudu. Até se apresentar alguém do Fluminense, dá tempo tranquilo da defesa do Vasco se reamar toda. Eu não sei por que o Fluminense, os homens de meio do campo do Fluminense pegam a bola e querem fazer lançamento. Cláudio Adão está jogando contra 3 homens, às vezes 2 homens lá atrás. Ele vai sair com torcicolo de tanto saltar e pular de cabeça, tocar a bola e para ninguém. Não adianta, o Fluminense tem que tentar sair jogando, tocando o mais próximo possível. Nova chance para o Vasco. César por 1 milímetro não consegue alcançar a bola. É incrível. O cruzamento foi de Rosemiro, hein? Por muito pouco, César não toca e não faz o terceiro. De novo César, o chapéu, mas o complemento foi terrível, deu nada certo. E faz também, levantava o Maracanã inteiro, hein, Zé? Exatamente, agora é dia jogador de seleção. O César só podia fazer aquilo, não podia fazer outra coisa. Tá certo? Inclusive estava na perna boba do César, do lado direito. O César só pode tocar de cobertura, quer dizer, um chapéu, e ele não pode entrar numa dessa. Ele tem que ameaçar, quando o César tocar, ele entra na frente e rouba a bola e vai embora. Mas isso é um desespero. João Luiz. Lá pela ponta esquerda, trabalhando o Marquinhos. Dudu. O Wilson reclamando com o Zagallo, que está sendo pouco acionado aqui pela ponta direita. Quem sabe vai ser agora. Rosemiro. Tá aí o Wilson. Tentou fazer uma festa particular o ponta direita, o Wilson do Vasco. Ganhou pelo menos o lateral. Dudu. Orlando. Direto.
Esporte e Ação, 81 ano do esporte na Globo. Estamos agora com 24 minutos no segundo tempo, 2 Vasco, 0 Fluminense. A torcida do Fluminense ainda acredita, confia, quem sabe, numa reviravolta no placar. Pelo menos não arreda pé do Maracanã. Você acompanhou, Gilberto segurou o Roberto pela camisa. Wilsinho. Rosemiro. Jogou no vazio. Paulo Vitor. Aí Rosemiro. Marquinho. Wilsinho Guina. De novo o Wilsinho, já na grande área. O cruzamento para Roberto, tirando Edevaldo. Olha a sobra de Dudu. Roberto. Esporte é determinação. 81 anos do esporte na Globo. Movimentação no turno do Fluminense. Treinador Nelsinho vai tentar alguma coisa. Olha a bola explodindo em Mazzaropi. Paulo Roberto de graça de presente, a torcida não gosta. Rosemiro. Vai levando o Gilcimar. Cláudio Adão. Olha a cabeçada. Sobra de Gilberto. Jogador Edson também subia na cabeçada. Paulo Roberto. E logo após o futebol, você vai assistir o 4º capítulo do especial Jesus de Nazaré aqui na Globo. Marquinho. César. Roberto. Olha a saída de Paulo Vitor. Rapidamente na direção de Cláudio Adão. Ele tem Gilberto à esquerda. Prefere o lance individual. Agora sim, Gilberto, uma bomba! Passou por cima do gol de Mazzaropi. Bandeira amarela, Vandervaldo Rangel estava marcando impedimento de Cláudio Adão. Não entendi esse impedimento. Isso tudo a gente pode tirar uma coisa. O Vasco está com medo do time do Fluminense, não sei por que cargas d'água. O Vasco está todo atrás, o Fluminense está com 10 homens, todo desmontado e perdendo de 2-0. O Vasco tem que segurar a bola, tocar a bola, fazer correr o time do Fluminense. Veja bem, 4 em cima de Gilcimar. E o tiro muito perigoso. O lance chama a atenção justamente porque 4 jogadores do Vasco estavam na marcação em cima de Gilcimar. O Orlando agora está caído ali na marca do pênalti. Está sentindo muita dor ali na altura do joelho direito. Está apontando para o juiz. Estamos com 35 minutos no segundo tempo. 2 Vasco, 0 Fluminense. O Fluminense tem 10 minutos para tentar alguma coisa. Zagalo, com os 2-0 o Vasco recuou um pouquinho. Não escutei a sua pergunta. Com 2-0 o Vasco recuou um pouco. De fato, mas aí foi circunstância do próprio momento da partida, porque eu não determinei esse recuo. Tá aí o Fluminense a todo vapor. Cláudio Adão. Tirou bem o Guina. Contra-ataque do Vasco pode ser perigoso. Rosemiro. Roberto.
Tentou o Guina. Claro, o impedimento de César, marcado pelo bandeira vermelha. Jogos encerrados esta noite pela Taça de Ouro. No Maracanã, faltando 6 minutos. 2 Vasco, agora 5 minutos. 2 Vasco, 0 Fluminense. Aí está a entrada do jogador camisa número 15, Zinho, no Vasco da Gama. Saindo o Wilsinho. Entrou também pro bicho, não? Já no finalzinho, vai ganhar o bicho tranquilamente. O Vasco tem direito à cobrança de uma falta na altura da intermediária, do meio da rua, uma falta perigosa. Guina e Roberto tomando distância. Roberto. Esporte é disciplina. 81 ano do esporte na Globo. Tadeu trocando bola com Gilberto. Perdeu feio. Roberto no contra-ataque. Bola na frente. Ele e César. E o juiz parou para marcar falta no jogador Edinho do Fluminense. Mais uma chance para o Vasco da Gama aumentar o marcador aqui no Maracanã. O Vasco vai conseguindo um extraordinário resultado. Se levava vantagem, poder jogar por 2 empates, vencendo hoje por 2-0, pode até perder por 2-0 domingo no Maracanã, aqui contra o Fluminense, e estará classificado. Cobrança da falta. Paulo Vitor, muito arrojado, nos pés de Marquinhos. Tirou bem o jogador do Vasco. Orlando foi pedir desculpa e o Tadeu não gostou. Revidou com tapa no braço direito de Orlando. 44 minutos, 1 para terminar no Maracanã. Pode ser a última descida do jogo, Edevaldo. Gilcimar. Falta cometida sobre o jogador do Fluminense, Edson. Tomando posição, Edevaldo. Levantando de perna direita. Subindo Edinho. Grande defesa de Mazzaropi. Foi talvez a melhor oportunidade que teve o Fluminense para fazer um gol nesse jogo. Edinho saindo lá de trás. Rosemiro. Guina não gostou do chega pra lá do Edson, não. Dudu Guina. Torcida do Vasco fazendo um alvoroço pelas arquibancadas do Maracanã. 45 minutos. Pedindo a bola. Final de jogo, 2 Vasco, 0 Fluminense. Zagallo, Vasco 2-0 e a classificação praticamente assegurada. É uma vantagem muito grande para o outro jogo, né? Nós podemos perder até 2-0 que nós continuamos dentro da taça. Mas que eu acho que valeu esse resultado. Taticamente, como foi o Vasco nessa partida, Zagallo? Só no final do jogo que recuou, mas pela própria circunstância da partida. Mas o Vasco sempre procurou o jogo, mesmo precisando do empate, procurou a vitória. A expulsão de Zezé e, consequentemente, a liberação de Rosemiro foi uma grande arma do Vasco. Sim, não tem dúvida. Nós aproveitamos a expulsão do Zezé e conseguimos, dentro dessa situação, explorar aquele setor com o Rosemiro.